Boa tarde a todos, eu sou Danilo Kossoski, repórter do Jornal Diário dos Campos, que hoje traz a psicóloga Milene Laidani para falar a respeito de um assunto que vem sendo bastante debatido ultimamente, que é como cuidar e como orientar os jovens nesse momento de pandemia em que muitos deles estão isolados em suas casas. Boa tarde, Milene, bem-vinda aqui ao Diário dos Campos. Obrigada, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Espero poder ajudar muitas pessoas nesse momento, com essa pandemia e nesse comportamento que está acontecendo. Sim. A Milene Cristine Laidani é psicóloga graduada pela PUC do Paraná, sim, especialista em psicologia do trânsito também, formada em psicologia clínica com crianças e adolescentes, e tem formação ainda em terapia sistêmica de casais e em avaliação psicológica. Além disso, é credenciada pelo DETRAN e pela Polícia Federal. Sim. Hoje nós vamos nos deter a respeito desse item aqui. Formação psicologia clínica com crianças e adolescentes. Sim. Vamos começar falando das crianças pequenas. Eu brincava com a Milene que eu tenho uma filha de 4 anos, então a gente tem um pouco de experiência na questão das dificuldades, sim, que envolvem esse momento. As dificuldades, elas passam tanto pelos pais como também pelas crianças, e talvez as crianças tenham uma apreensão ainda maior nesse período, por conta de estarem numa fase de formação da personalidade. A minha primeira pergunta para você, então, é em relação a essas crianças que agora que estão entrando na fase escolar. Crianças de 4, 5 anos, algumas delas que estavam no primeiro ano de ensino, e que abruptamente tiveram as aulas interrompidas. Sim. Não estão encontrando com os coleguinhas, com as professoras, e estão, sim, muitas vezes confinadas em suas casas. Sim. Que efeitos isso tem na formação da criança? Veja, todo esse efeito, toda essa mudança brusca, ela tem efeito principalmente de acordo com o conhecimento dos pais, vamos supor assim, a formação dos pais. Porque os pais, eles são muito importantes nesse momento para as crianças, tanto explicar o que está acontecendo, explicar para eles o que é essa tal de pandemia, mas de uma forma mais tranquila, para eles poderem compreender. Eles não têm esse resgate de saber o que está acontecendo. Começou a ir para a aulinha, mas parou, né? Ou ter, né, os amiguinhos e não tem contato, isso é uma coisa que vai atrapalhar. Depende de como isso é visto dentro de casa também, né? Como eles conversam, como eles orientam os filhos. Hoje em dia nós temos uma gama rede social, né? Temos videochamadas e podemos ter contato com várias pessoas ao mesmo tempo. E nós pensamos assim, se eu de repente parar tudo, como que vai ser? Nós não sabemos. Né? Como que vai ser a formação das crianças? Como eu falei, de acordo com o que os pais vão falar. Eles vão aprender o que é frustração, né? Muitos, como a gente fala também, isso nós vamos falar sobre os adolescentes, principalmente a situação de frustração, que é você querer, você ter na sua frente e não poder fazer. Exemplo, tem um parquinho, eu não posso ir no parquinho. Mas por que não? Porque o vírus, mas... Sabe, toda essa situação que a gente está vivendo que é novo, tanto para o adulto, criança e os adolescentes, né? Mas a situação de aprender resiliência, de sair de uma situação difícil, né? E aprender a sair dela e aprender com isso para a vida, né? Então, ou a gente tem crianças mais compreensivas, mais fortes, mais resilientes, né? Ou a gente vai ter crianças que se frustram facilmente, que são mais irritadas, né? E tudo, como a gente falou, depende da formação dos pais e como eles vão trabalhar. E é muito importante trabalhar os pais assim no sentido que também pegou, né, os pais sem uma preparação, porque isso nós não vivemos, não sabemos como viver com isso. Então, é um momento de compreensão da situação, momento de autoconhecimento também dos pais para com eles mesmos, né, da pessoa para com ela mesma, que às vezes ela não sabe o que irritava, o que frustrava, que ela achava que ela tinha um bom relacionamento com a criança e às vezes
hoje está mostrando se é bom ou não esse relacionamento, porque eles estão 24 horas, muitas vezes, juntos. Então, isso que é importante, é esse adulto que está com a criança também ter esse momento de cuidado com ele, cuidado físico, mental, e também esse cuidado com a orientação para a criança, mas principalmente ele se conhecer, ele entender para ele. Falando nessa questão da orientação das crianças, Sim. Até alguns anos atrás, quem entrava na escola tinha 7 anos. Agora as crianças entram com 4, às vezes com 2 anos já tem crianças já estão lá no dentro. ambiente escolar, né? Isso fez com que elas tenham uma percepção diferenciada do mundo. Então, por exemplo, a gente tenta de forma lúdica dizer que tem um bichinho solto no ar, mas a criança vem, pai, é um coronavírus. A criança já sabe, a criança já tem um entendimento maior. Só que a gente está sendo bombardeado de informações todos os dias. O noticiário só fala praticamente nisso. Sim. Até que ponto a gente deve deixar a criança exposta a isso? Até que ponto a gente deve controlar essas informações que chegam para a criança? Nós mesmos, adultos, estamos nos assustando com alguns números e fala-se em mortes o tempo inteiro. Como que a gente deve adotar, como que a gente deve tratar esse assunto com a criança e até que ponto ela deve ter acesso? Deve ter acesso. Veja, criança não precisa assistir, né, jornal, que a gente pensa, que é o que nós evitamos, principalmente nesse momento. O que ela vai fazer com essa informação de que tem milhões de pessoas morrendo por causa disso? Não vai, ela não entende, pode até transformar nela uma coisa mais, o medo, o medo do futuro, o medo do que está acontecendo, o medo de sair para fora da casa e um bicho pegar ela, um monstro que seja, né, que vai morrer, que minha vozinha vai morrer porque está lá, né, parada, e eu não tenho acesso a ela, né, então essas coisas assim, acho que a criança deve evitar. Às vezes os pais conversam entre si ou ficam sabendo, mas sempre passar para eles uma situação de esperança, uma situação de que vai passar, que está tudo tranquilo, está tudo bem, que mas e minha avó ou que seja meu amiguinho, entra em contato via WhatsApp ou liga para dizer para outra pessoa conversar, para mostrar que está tudo ok, porque eles ficam apreensivos, né? Que eu sempre falo, porque as pessoas de idade, só que elas estão também isoladas como eles, né? Só um pouco menos, né? Mas eles têm esse medo, que de repente os avós, os bisavós, os tios acabem pegando essa corona porque ficam ouvindo muito isso. Então, o conhecimento tem que ser de acordo com a faixa etária. Crianças não precisam ter esses tipos de acesso à mortalidade, essas coisas. Que é difícil, que está complicado, que tem que se cuidar, isso é importante, porque a gente não pode mentir. É o que está acontecendo, mas a realidade tem que ser passada com elas conforme a compreensão delas, né? E jamais passar sem esperança, porque ninguém tem o direito de tirar a esperança, principalmente de uma criança, que vai dar tudo certo, que está tudo bem, que a gente vai conseguir, que daqui a pouco a gente vai para a escola, vai encontrar os amiguinhos, né? Isso a gente não pode tirar, até porque a gente está ensinando elas, né, a como encarar o futuro. E também aquela coisa, se a gente está trabalhando a esperança, eu começo a traçar para mim algumas informações que sejam minhas, umas metas diárias. Não, vai dar certo, então eu vou brincar assim porque está tudo bem. Isso faz com que a gente siga o caminho com menos problemas, menos dificuldades de levar. Menos, não que isso não vai acontecer, mas a gente consegue levar o caminho. Você falou a respeito da questão do WhatsApp, do diálogo entre familiares e amigos também. A gente percebe que mesmo no público idoso que não estava tão acostumado, está passando a fazer vídeo pelo celular, para conversar com os netos, quer dizer, está sendo meio que mais exigido isso deles também. Mas em que medida a gente deve permitir também o acesso eletrônico? Os pais muitas vezes já estavam muito acostumados a deixar que as crianças tivessem acesso ao videogame, ao computador, à internet, a tablet era meio que uma constante. Só que agora nesse momento que a criança está em casa, não dá para deixar ela 24 horas com a tablet. Como que os pais devem dosar isso no dia a dia? Principalmente, a gente passou por uma situação que foi o boom, né, da situação que nós ficamos totalmente isolados em casa. Era uma situação nova, onde a gente não sabia como lidar. Nós entramos numa outra era da quarentena agora, que a gente está num momento que, como que a gente vai dizer assim, um momento que a gente está
não é estável, a gente está navegando na situação, estamos vivendo ela, nós temos uma certa liberdade, mas a gente também tem que se cuidar. Então, o que acontece aí? Desde o início, é importante, só que no início a gente estava um pouco meio confuso em relação a isso. Tem que se fazer uma rotina dentro de casa. Tem que tentar rever horários, não precisa delimitar, né? Não, 8 horas tem que levantar, mas mais ou menos aquele horário, tomar seu café da manhã, fazer as refeições juntos, mais ou menos perto, ter o horáriozinho da criança, que às vezes ela tem acesso, né, à escola, né, por videoaulas, ter o horário dela disso, ter o horário de brincar, né, ter o horário de fazer o momento bagunça, e também tudo se organizar, sentar no final do dia, que eu acho que é o momento que a gente sempre fala, como que vai ser amanhã? Amanhã tem que levar fulano lá no colégio, eu tenho que pegar, uma família se organiza sempre, né, um dia antes. Nisso, combinar o que a gente vai fazer, como que vai ser amanhã. Então, amanhã, tal, você vai fazer isso, tal horário. Não, criança pequena não se deve ficar mais do que 1 hora, 2 horas em computador, em televisão, nessas coisas. Vamos tentar, eu sei que é difícil, né? Porque hoje em dia a tecnologia está aí, né? Mas tentar fazer isso. E sempre tem uma dificuldade que o pessoal fala. Mas os pais, alguns, né, a maioria estão em casa, ou a mãe ou o pai estão em home office. Como que a gente faz isso? Organizar, principalmente nesse momento que estão em casa, organizar, orientar uma atividade que ele fique mais quietinho, que ele fique mais lá, mas ter um momento da atividade ou da brincadeira, bagunça, que ele possa ter esse momento de bater alguma coisa, de pular, de ligar o som um pouquinho mais alto da televisão, né? É organização, mas tem que ter uma rotina. Nós somos feitos de rotina. Se a coisa não tem rotina, nós ficamos perdidos. Uma vez, tudo bem, 2 vezes, mas de repente se acorda e não sabe o que fazer, o que tem que fazer, começa a frustrar, começa a irritar, você começa a mudar os seus hábitos, e essa mudança de hábitos ela pode vir trazer consequências, né? Muitas negativas. A respeito da questão da socialização, que foi brutalmente prejudicada agora, né? Inicialmente com a impossibilidade do aperto de mãos, depois com a impossibilidade de chegar próximo, né? Então a gente trabalha hoje com 2 termos, que é o isolamento social e o distanciamento. Sim. E os 2 estão meio que ocorrendo ao mesmo tempo, né? Como que isso deve afetar o público infantil e os jovens adolescentes, os adolescentes, no caso? Sim. Veja, é uma coisa que nós vamos ter que nos adaptar, todos nós, né? Sempre tem o contato, ser humano, muito contato, depende da família, muito contato, as crianças, tem umas que vão até gostar porque não gostavam de cumprimentar ninguém, até vão estar dentro dos conformes. Mas quem tem esse contato com família vai ter que se adaptar. Como que vai ser isso a longo prazo? Nós não sabemos, porque é uma coisa nova tanto para nós quanto para eles. Como que eles têm que se adaptar? Nós temos que ensinar eles, né? Lógico que de repente vai encontrar um amiguinho, vai querer abraçar, e se abraçar também não assustar. Olha, se você abraçar alguém, você já vai pegar o coronavírus e vai ficar doente e vai para o hospital. Então, ensinar, abraçou, foi sem querer, né? Deu um beijo no amiguinho, vamos supor, no retorno, né? Que a gente está dizendo mais nesse sentido, porque a Covid vai estar, né, por um bom tempo aí. Mas não assustar a criança em relação a isso, que o contato, ele vai se voltando naturalmente. A gente fazer uma previsão é complicado, mas pensando em quais são os efeitos dessa socialização hoje, quando a criança chega em sala de aula, por exemplo, está iniciando na escola, né? E como que isso aprender. interfere? O que isso causa para a criança? Quer dizer, esse momento, vamos dizer que fosse um momento comum, né? Sim, pode causar uma retração, né? A criança ficar retraída, ela não aumentar uma timidez, se caso isso já tenha, né? Uma dificuldade de socialização, ou não. Ou tem crianças que se adaptam e mudam facilmente, lidam facilmente com mudanças, né? Tem crianças, só que assim, a ver que a criança está tomando algum comportamento diferente, que ela está, vamos supor, mais retraída, mais isolada, mais irritada, mais quietinha, o que seja,
perguntar para ela, perguntar o que está acontecendo. Ah, tenho saudades do meu amiguinho, então vamos ligar para o amiguinho. Né? Vamos mandar uma foto, vamos fazer um desenho, mandar uma foto do desenho, sabe? É tentar nesse sentido, porque não, o que a gente dá a impressão que a gente vê pelas pessoas, não cortou um laço, né? Não cortou um laço de uma amizade, simplesmente a pessoa não está se vendo, né? Fisicamente, mas não cortou. E muitos estão trabalhando assim como se tivesse cortado, nunca mais eu vou poder ver, meu Deus, né? Meu amigo está lá, minha avó está lá. Não, é isso que nós temos que entender, os adultos, para passar para as crianças, principalmente, que ele está ali. A gente pode fazer uma atividade, alguma coisinha para ele. Vou fazer um bolo e de repente ver a possibilidade de como fazer para chegar a esse bolo, para ajudar a mãe a fazer um bolo para levar para o coleguinha. Aí é outra situação, né? Mas é uma coisa que dá para se tentar, né? Formas diferentes. Vamos sair um pouco do público infantil e falar dos pré-adolescentes e adolescentes. Certo. Acredito que agora a pré-adolescente já seja praticamente adolescente, já que as crianças estão avançadas, imagina os adolescentes. É muito tênue essa idade, essa faixa etária aí, pra gente dizer que é pré-adolescente para adolescente. Às vezes já está lá dentro. Mas enfim, você chega aí aos 10, 12 anos, existe essa tendência a uma tentativa de liberdade maior, aquela rebeldia que tanto se fala, né? Sim. Então eu imagino como está sendo as reações desse público, dessa faixa etária agora, quando o pai diz, não, você não pode sair porque tem um vírus, né? Mas como o vírus que eu não enxergo, né? Deve estar sendo essa discussão, né? Como que os pais devem lidar com essa situação, como que deve ser a questão do diálogo, talvez seja parecido com o que já deve ser sempre, mas qual que é a orientação que deve ser dada nesse período agora de isolamento? Essa situação é tentar conversar o máximo possível com esse adolescente, ouvir o que ele tem a dizer em relação a esse momento. Ele vai ficar reclamando, vai ficar falando, calma, presta atenção, porque é uma situação atípica muito para ele. Ele está numa fase de transformação da vida que tudo é muito grande, né? Eles têm essa tendência de achar, meu Deus, é o fim do mundo, é um problema muito grande, não vou conseguir falar com a minha colega, meu Deus, né? Porque o limiar de frustração de muitos adolescentes é muito baixo. Por quê? Porque eles têm facilidade de várias coisas hoje em dia, né? Tanto a própria liberdade, que vai sair a pé, vai sair com um amiguinho, tem os aplicativos que pode sair, caso o pai e a mãe não possam levar, né? Eles têm autonomia para muitas coisas, então, se isso vai ser cortado, né, eles têm essa dificuldade, essa frustração deles é muito baixa, eles já brigam, já estouram, só que hoje é preciso. Então, se o pai, aí tem que ter um pouquinho do molejo dos pais aí, aprender como lidar, aprender quem é aquele adolescente que às vezes, nessa fase tão corrida da vida, né, essa fase os pais não conhecem aquele adolescente, não conhecem o que ele gosta, o que ele está fazendo, o que ele está pensando sobre isso, né, o que está acontecendo na cabecinha dele. Por que ele está irritado? Porque ele não tem o que fazer. Então, é como a gente falou, trabalhar com rotinas também. Não é rotina assim, totalmente rígida, não tem que, vamos supor, tem que ser assim, assado, você tem que estudar como você estudava durante as aulas, porque é uma situação atípica, né? Mas tem que ter uma rotina, uma orientação, e tudo isso através, eu sei que é difícil, porque às vezes eles não são muito de aceitar, mas tudo através de um acordo, né? Você vai poder ficar seus tempos lá com teus amigos conversando? Sim, beleza, que converse. Mas o tempo no computador, o que seja, ou jogando, tanto tempo. Depois nós temos outra atividade, ou você tem outra atividade, né? Então, organizando isso. Como eu falei, a mesma coisa, como a gente faz um planejamento para a criança fazer com os adolescentes junto. Mas eles participando, não é você, o pai, a mãe fazer alguma coisa, impor. Né? Você falou a respeito da questão da frustração e me parece que os especialistas eles reconhecem que é necessário que tanto a criança como o adolescente tenham frustração. Todos temos. Só que muitas vezes isso não vinha acontecendo, né? E parece que a pandemia obrigou a essa frustração que muitos pais deixavam de dar. Sim.
de certa forma, isso acaba colaborando também para a educação. Vamos ver um aspecto sim, minimamente positivo disso sim, tudo. o aspecto positivo é isso, eles vão trabalhar, porque a frustração, ela causa o tédio, que causa o mau humor, a irritação, muitas vezes o maior isolamento. Um tratamento de choque. De choque. E era o que essa turminha aí não conhecia. Né? E essa frustração pode ser que trabalhe com essa personalidade desses adolescentes aí, para que eles sejam mais fortes, lutem mais, aproveitem, prestem atenção mais nas mínimas coisas que a gente não estava prestando atenção, né? Na família, nos amigos, no detalhe de uma liberdade de poder sair, da natureza, do cuidado consigo também, tanto físico quanto cuidado de repente estudar, ler um pouquinho mais. Então eu vejo assim, serão adultos mais fortes nesse sentido, porque vão ter um pouquinho mais de resiliência, mas tudo isso depende da orientação dos pais também. Ah, mas eles já têm a vontade própria. Peraí, tudo bem, mas eles estão em formação também, né? Por isso que eu digo, os pais são muito importantes nessa hora. Não é sentar e parar a vida e ficar ali e ter que aturar, não é nesse sentido. E isso é tanto para adolescentes como para os menores. Para criança, sim. Porque a gente quer que um filho seja um ótimo filho, mas eu não sou um bom pai, eu não me conheço, às vezes eu não sei o que é bom para mim, quem é aquela criança, o que ela gosta, eu imponho coisa nela, né, que nem agora parou, não tem atividade nenhuma. Você vai ver se a tua criança, teu filho gostava de ir naquela aula. Ah, eu não gostava de fazer aula de, sei lá, de karatê. Nossa, eu não sabia, eu achava que você gostava. Daí vai descobrir muitas coisas aí, né? Porque vai ter um momento de contato, né? Coisas que não tinha antes. Agora o pessoal está evitando ir em clínica, na verdade, por conta de tudo isso. Imagino que você está percebendo isso na prática, bastante. né? Teve uma redução grande. Mas em que momento que esses pais devem perceber quando existe um sinal de algo mais grave, né? Então, já estão aí, vamos aí para 2 meses nessa situação. Em que ponto que eles devem dizer, opa, agora é o momento de me preocupar e procurar um profissional? Sim. Tanto para crianças como para adolescentes. Como que você dá uma orientação? Veja, essa mudança comportamental. E não é assim. Lógico que esse isolamento está trazendo crianças e adolescentes mais... Às vezes ele se isola, às vezes está irritado, irritação excessiva também, às vezes o sono dele está meio pulando, né? Às vezes não dorme direito, às vezes dorme um monte. A comida, né? A própria alimentação também está alternando. Mas isso... Tá tudo dentro, né, de uma linearidade. Ah, mas é ruim? Sim. Mas como que a gente descobre o que é além? Quando você nota que a frequência que isso acontece é maior e a forma, a intensidade disso é muito grande. Né? A pessoa não consegue levantar da cama ou briga fica brigando toda hora, todo momento. Então, quando a coisa sai do natural, que é o natural, como a gente diz assim, o normal da quarentena, né? Tá irritado? Tá, mas tem horas que tá de boas. Mas, de repente, tá sempre irritado, sempre com ou chorão, ou chorona muito, ou muito cabisbaixo, ou comendo muito, né? Ou não comendo, né? Tem que ter um pouquinho de... É um momento em que a depressão é o que mais preocupa? A depressão, a crise de ansiedade, né, que nós temos assim estudado bastante, que está vindo também crise de ansiedade, que é a sensação de parece que vai morrer e taquicardia e tudo isso, e eles não sabem, às vezes eles acham que é pânico, muitas vezes não é o pânico, é a ansiedade, mas a depressão e a ansiedade são os que podem vir a aparecer aí, né, nos adolescentes mais. Nos adolescentes mais ainda, mas se os pais ou profissionais já tinham, né, prestado atenção um pouquinho nisso, olha um pouquinho mais de perto, leva em algum profissional pelo menos uma vez para tirar a dúvida, porque se você vai levar no profissional, porque você acredita nele, né? Ele tem vamos supor, vai levar no pediatra. O pediatra vai dizer, não, calma, vai conversar com essa criança, vai conversar com esse adolescente,
ele já tem o histórico, já conhece. Às vezes o pai e a mãe falando é uma coisa, uma outra pessoa falando, se acalme, espere, vai passar, né? Tudo essa conversa que a gente ouve em repetição, só que às vezes ouvindo de casa não dá o efeito. E a gente ouvindo de outra pessoa, puxa, realmente, vai passar mesmo. Vamos dizer que você é outra pessoa agora. Gostaria que você mandasse um recado, então. Pode ser para os pais ou pode ser para esses jovens Sim. que de repente estão nos assistindo, se não ao vivo, posteriormente, quando o vídeo estiver disponível. Sim. De como reagir nesse momento, o que esperar também. Uma Sim. mensagem que não seja só dos pais, de repente. Sim. Tenham paciência, né? Aprendam a viver o momento, o dia do hoje. Porque é o hoje que a gente tem, o que eu vou fazer hoje, o melhor que eu faço hoje, que é o trabalhar, ou estudar, ou brincar, ou o que for, o hoje, né? Porque amanhã, novamente, vamos viver o hoje. Porque se a gente ficar com aquele desespero de viver o futuro, né? Ou só olhando o passado, o que você vivia e o que você fazia, você vai perder o hoje. Né? E viver hoje com a melhor qualidade que você puder. Como que vai ser lá na frente? Esperamos e queremos e estamos fazendo o máximo para que seja muito bom. Então, só que isso depende do hoje, né? E conversa, troca ideia com família, amigos, parentes, com os pais também. Os adultos troquem ideias também com adultos, né? Porque vai ser um momento que os filhos vão aprender com os pais vão aprender com os filhos, né? Muitas coisas. Muitas vezes até além da paciência, a responsabilidade, o carinho, o cuidado, né, da informação que eles também estão sendo professores nessas horas, como nós estávamos conversando, mas de uma forma que não se machuquem tanto, que não cobrem, não briguem, porque vai passar, é o momento da vida da gente. E se a gente estragar muito, machucar muito isso, o relacionamento, isso vai levar para frente, porque esse problema, essa nossa situação vai passar. Né? Então, fazer o melhor que puder. Obrigado. Obrigada. Eu conversei com a psicóloga Milene Cristine Laidani, que deu importantes orientações nesse momento, tanto para pais como para adolescentes também. Agradeço a tua presença aqui. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Quando precisar, estamos aí. Obrigado também por todos que nos assistiram. A gente volta na próxima live com mais um tema pertinente nesse período de pandemia e no Diário dos Campos. Obrigada.